Olá pessoal, chamo-me Anderson, sejam bem-vindos ao canal Virando Químico. E hoje falaremos um pouco sobre a teoria ácido e base de Pearson, também chamado como teoria ácido e base duro e mole ou duro e macio, como queiram chamar. Acredito que todos aqui recordam, ou a maioria, que existem diversas teorias ácido e base, tais como teoria ácido e base de Arrhenius, de Brust-Lewis, de Lewis, e hoje falaremos um pouco em especial da teoria ácido e base de Pearson. Primeiramente, vamos fazer uma breve recapitulação o que é a teoria ácido e base de Lewis. O ácido de Lewis é aquela espécie que é aceptora de elétrons, enquanto a base é uma doadora de elétrons. Tranquilo? Então imagine o seguinte, temos alguns compostos entre lítio e halogênio. Você sabe que o halogênio é a base de Lewis e o lítio, nesse caso, é o ácido de Lewis, que é o aceptor de elétrons. Tranquilo? Só que vocês conseguem perceber que apenas com a teoria de Lewis não dá para explicar quem vai ter uma maior afinidade e quem vai ter uma menor afinidade. Daí surgiu os estudos do professor Pearson, mais ou menos nos anos 60 do século passado. O professor Pearson ele pesquisou diversos metais, diversos ligantes que variou entre halogênios, moléculas e outros íons, e percebeu que algumas classes apresentavam uma maior dureza e outros apresentavam uma maior moleza, enquanto outros ficavam nas fronteiras, ou seja, eram intermediários. Tranquilo? Assim, o professor Pearson e seus colaboradores, eles classificaram entre íons metálicos de classe A, que seriam os metais alcalinos terrosos, metais de transição leve, em seu estado de oxidação mais alto, ou seja, o titânio 4+, o cromo 3+, o ferro 3+, o cobalto 3+, íon H+. E esses íons metálicos de classe A, eles eram denominados como os ácidos duros, enquanto íons metálicos de classe B seriam os metais de transição mais pesados, metais de transição com estado de oxidação mais baixo, como cobre+, mercúrio mais e mercúrio 2+, paládio 2+, platina 2+. E esses íons metálicos de classe B eram denominados como ácidos moles. Assim, o que seria uma espécie mole e o que seria uma espécie dura? A espécie mole, como vocês podem perceber aqui na imagem, ela é uma imagem grande, até um pouco difusa. Ou seja, ela tem um grande raio quando comparado a uma espécie dura. Vocês conseguem perceber? E esse aumento no raio faz com que aumente também a polarizabilidade. E o que seria a polarizabilidade? A polarizabilidade seria a capacidade do íon, da molécula, se distorcer frente a um ligante, que esse ligante pode ser um íon ou molécula. Então, quanto maior for essa capacidade de se distorcer frente a outra espécie química, maior será a polarizabilidade. E essa polarizabilidade ela pode ser relacionada com a carga nuclear efetiva. Quanto maior for a carga nuclear efetiva, menor vai ser o átomo. Então vai ser uma espécie mais dura. E quanto menor for a carga nuclear efetiva, maior será e, consequentemente, mais mole aquela espécie será. Então, recapitulando, quando a gente for olhar de forma qualitativa quem é duro, quem é mole, imagine um raio. Tem um raio pequeno. Se tem um raio pequeno, tem uma alta carga nuclear efetiva, está mais compacto, está mais preso, durinho. De outro lado, se eu tenho uma espécie com uma baixa carga nuclear efetiva, eu tenho um raio maior, ele está mole, está mais distante, tranquilo? Então, duro, algo, imagine mais denso, não mais pesado, mais denso, mais compacto, carga nuclear efetiva maior. Mole, maior tamanho, maior raio, polarizabilidade maior, consequentemente, carga nuclear efetiva menor. Assim, podemos classificar ácidos como ácidos duros e ácidos moles. Essa tabela apresenta alguns ácidos duros, alguns ácidos de fronteira e alguns ácidos moles. Em especial, eu quero mostrar para vocês, por exemplo, o BF3, que é caracterizado como um ácido duro, e o B com 3 ligantes metila, que seria um ácido de fronteira. Perceba o seguinte, quando a gente troca apenas o ligante, mantendo o átomo de boro fixo, percebam que aumenta a dureza. Por quê?
O flúor é um elemento eletronegativo, ou seja, o flúor apresenta uma alta eletronegatividade, então ele vai roubar essa densidade eletrônica do boro, deixando ele mais duro. Em contrapartida, o grupo metila ele é doador de densidade eletrônica, então vai deixar ele mais mole. Tranquilo? Então perceba o seguinte, perceba a sutileza. A depender do ligante, aquela espécie pode ser mais dura ou mais mole. Com isso favorece outros tipos de reações, principalmente na química orgânica. Tranquilo? E outra curiosidade quanto às bases moles é que aceptores pi, por exemplo, trinitrobenzeno, quininas e o tetracianoetileno são classificados como ácidos moles, justamente por serem aceptores pi, beleza? Quer dizer que eles possuem orbitais disponíveis para essas interações ácido e base. Lembre que tudo na química é elétron, tudo na química é orbital, tudo está conectado. Tranquilo? De forma análoga, também podemos classificar as bases quanto duras e moles. Aqui temos algumas bases duras, algumas bases de fronteira e algumas bases moles. Como bases duras, temos o fluoreto, o cloreto. De fronteira, temos o brometo, moles, o iodeto, os grupos com enxofre, grupo com fósforo. Como duras, grupo com nitrogênio, com oxigênio, com nitrogênio, beleza? Então perceba o seguinte, a depender do que eu estou reagindo, uma espécie vai preferir se ligar por uma ou pela outra. Tranquilo? De outra forma, eu quero que vocês vejam que tudo, como eu falei mais uma vez, tudo está relacionado. E apresento para vocês um diagrama de orbital molecular baseado na interação duro-duro, mole-mole. Para vocês perceberem que, de fato, tudo está conectado, né? Ah, eu estudei teoria do orbital molecular, vou deixar nessa caixinha. Ah, eu estudei teoria ácido de base, vou deixar nessa outra caixinha. Não, tudo está conectado. Perceba o seguinte, no diagrama à esquerda temos a interação duro-duro. E eu quero que vocês foquem o seguinte, não em como preenche o diagrama, mas como é organizado. Percebam a diferença de energia entre o metal e o ligante. Percebam que há uma alta diferença de energia, ou seja, a afinidade eletrônica é bem diferente da energia de ionização. Então vai garantir assim um maior caráter iônico. De outro lado, quando essa diferença entre a energia de ionização com a afinidade eletrônica é menor, vai ter um maior caráter covalente. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando eu tenho uma interação duro-duro, eu vou ter uma espécie com caráter mais iônico. Quando eu tiver uma espécie mais mole-mole, um caráter mais covalente. Outro ponto importante é uma interação duro-duro ou mole-mole, ela é uma interação do tipo mais forte. Os iguais, ele tende a ficar junto. Tranquilo? Já em contrapartida, quando eu tenho um mole com duro ou um duro com mole, eu tenho os diferentes. E os diferentes não querem ficar iguais. Um exemplo disso é na política, mas não vamos entrar nesse mérito. Os diferentes, eles ficam distantes, tranquilo? Isso vai ser importante e útil quando a gente for prever de forma qualitativa equilíbrios de solubilidade e equilíbrios de precipitação. Mas eu quero que vocês gravem o seguinte, quando eu tiver uma interação duro-duro, vou ter interação forte, quando eu tiver uma interação mole-mole, também vou ter interação forte. Então, eles tendem a permanecer unidos. Quando eu tiver uma espécie dura ou uma espécie mole, ou seja, entre o ligante e o metal for diferente, um mole, um duro, um mole, vai ser interação mais fraca. Então, a tendência é que eles não queiram ficar juntos. Tranquilo? Assim, Pearson e seus colaboradores definiram algumas grandezas, como a dureza absoluta, para aqueles que querem, de forma qualitativa, determinar a dureza do elemento que estão trabalhando, que a dureza absoluta, segundo Pearson, é definida como a diferença entre a energia de ionização com a afinidade eletrônica dividido por 2. Já a eletronegatividade absoluta de Pearson é baseada na eletronegatividade de Millikan, que nada mais é que a média entre a soma da energia de ionização com a afinidade eletrônica. Essa é a eletronegatividade de Pearson. Tranquilo? Como eu falei, perceba o seguinte, aqui temos a solubilidade relativa de alguns haletos. Temos alguns compostos entre prata e haleto. Perceba o seguinte, eu tenho flúor, cloro, bromo e iodo.
que está acontecendo? Eu estou aumentando o raio. No que aumenta o raio, o que acontece? Eu diminuo a carga nuclear efetiva. No que eu diminuo a carga nuclear efetiva, eu faço o quê? Aumento a polarizabilidade, porque a espécie está ficando maior, tranquilo? Então perceba o seguinte, quando eu tenho prata com flúor, eu tenho a constante da ordem de 10 elevado a 2. Eu acho que vocês se recordam o que é esse KPS. O KPS é o produto entre, nesse caso, Ag+, vezes entre flúor menos, que é o fluoreto, beleza? Então, se eu tenho uma constante positiva, isso indica que quê? Indica que os produtos são favorecidos. Então, no equilíbrio, a minha espécie na forma iônica, ela é prevalecida. Já em contrapartida, quando a gente vai para o extremo embaixo, que é o AgI, a constante é da ordem de 10 elevado a menos 17. Então, quer dizer que os produtos são favorecidos. Se os produtos são favorecidos, o precipitado é favorecido. Com isso, a gente consegue prever de forma qualitativa, analisando apenas a acidez de Pearson e contrapartida a basicidade de Pearson também, a precipitação, se vai precipitar antes, se vai precipitar depois. Aqui a gente tem um valor de KPS, mas não precisava para saber quem ia precipitar primeiro. Percebam o seguinte, o flúor, o fluoreto, ele é uma espécie o quê? É uma espécie dura, enquanto a prata é um ácido mole. Então eu tenho, no primeiro caso, um ácido mole com a base dura. A interação é uma interação fraca, por isso que a tendência é ele dissociar. Já em contrapartida, quando eu tenho prata com iodo, é uma interação forte, porque é mole-mole. Então, querem ficar unidos. No que querem ficar unidos, quando a gente está estudando equilíbrio de precipitação, vai precipitar. Com isso, vai ter uma baixa solubilidade. Tranquilo? Essa tabela é o seguinte, é para vocês verem de forma visual, para buscar na tabela periódica, quem vai ser mais mole, quem vai ser mais duro. E esses em destaque, em negrito, são os metais que apresentam uma maior tendência de ser aceptores de classe B, ou seja, tem uma maior capacidade de serem bases, quer dizer, ácidos moles. E os elementos limítrofes, que são esses outros, que estão numerados, eles são intermediários, vai depender do que ele está reagindo para funcionar como duro ou funcionar como mole. Os elementos em branco nessa tabela são os elementos classificados como os aceptores de classe A, ou seja, são os considerados duros. Tranquilo? Como eu falei, esse estudo de Pearson também pode ser expandido para o entendimento de equilíbrio de complexação. Percebam o seguinte, vamos para a linha 1, onde a gente tem aqui um complexo com grupo metila, mercúrio e água, e na presença do HF. Percebam que essa constante de troca é na ordem de 10 elevado a menos 2. Tranquilo? Agora vamos ao seguinte, vamos trocar, em vez de ser HF, por HI. Percebam que agora essa constante foi 10 elevado a 18, que é uma constante muito favorecida. Por quê? O que eu falei antes, o mercúrio é uma espécie o quê? Uma espécie mole. É um ácido mole de Pearson, enquanto o HI, no caso a gente vai se ligar pelo iodo, o iodo é uma base mole. Então mole-mole vai dar um match muito bom. No que dá um match muito bom, essa constante de troca é favorecida. Por isso, a constante elevada de 10 elevado a 18. Inclusive, é uma constante muito instável. Quer dizer que essa troca é muito favorecida. Em contrapartida, quando a gente troca agora por água, eu tenho uma constante na ordem de 10 elevado a menos 7. Por quê? Porque a água, no caso, o oxigênio da água é caracterizado como uma base dura. Então eu tenho uma interação dura-mole, ou seja, eu tenho a moleza, que vai ser proveniente do mercúrio, eu tenho um ácido mole de Pearson, reagindo com uma base dura de Pearson, que no caso vai ser mercúrio, reagindo com água, mole, duro. Então, como essa interação não é tão eficaz, justamente porque eu tenho interações diferentes do tipo mole e duro, vai ter uma interação mais fraca. Com isso, a constante de troca não é favorecida.
E o que a gente pode ver é o valor da constante. Então, é o que eu falei antes. Vocês têm que perceber o seguinte: quando que vai ser favorecida, quando que não vai ser favorecida. Favorecida, duro, duro, mole, mole. Igual, igual. Pá, juntou. A interação é forte, então favorece. A interação é fraca, não favorece. Tranquilo? Vamos continuar. E agora, quando tivermos, por exemplo, moléculas com mais de um sítio de ligação. Um caso clássico aqui é o tiocianeto. Percebam a estrutura de ressonância é o seguinte: eu tenho agora prata mais e alumínio 3 mais. A prata mais, ela tem preferência, ou seja, tem uma maior afinidade pelos sítios moles de uma molécula. E nesse caso especial, ela vai se ligar ao quê? Ao enxofre ou ao nitrogênio? Respondeu certo quem respondeu enxofre. Justamente porque o enxofre é uma base mole. Então, mole com mole, uma interação muito boa, um match eficaz. Já o alumínio 3+, vai ter uma interação maior com o nitrogênio, justamente porque o nitrogênio é caracterizado como uma base dura. Então, duro, duro também deu um match eficaz. Volto a dizer, a gente tem que analisar essa dureza, moleza, baseado na polarizabilidade. Quanto maior for a polarizabilidade, mais mole é aquela espécie, maior, ou seja, apresenta um maior volume. Quanto menor a polarizabilidade, mais contraído, mais compacto está essa espécie. Tranquilo? Aqui um exemplo prático, por exemplo, o ácido mercapto succínico, muito usado no sensoriamento de chumbo, através de nanopartículas, baseado nesse ácido. Por que é utilizado o ácido mercapto succínico? Uma pergunta para vocês. E onde que esse chumbo vai ter uma preferência de se ligar? Respondeu errado quem respondeu oxigênio. Na verdade, o chumbo ele vai ter uma preferência pelo enxofre, justamente porque o chumbo é caracterizado como um ácido mole, enquanto o enxofre é caracterizado como uma base mole. Então, mole com mole, uma interação eficaz, uma interação mais efetiva. Com isso, vai ter a preferência. Entendi? Entendeu? E aqui eu apresento para vocês alguns trabalhos do professor Pearson, 4 artigos que eu vou deixar na descrição do vídeo. Caso vocês queiram aprofundar um pouco mais, discutir um pouco mais sobre esse assunto. E qualquer coisa, dúvidas nos comentários, que tentarei responder a todos. E se você gostou do vídeo, por favor, curta e compartilhe com os amigos. Até a próxima!